Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula de física. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios nesse vídeo, né? O exercício sobre cinemática, aceleração média, MRUV, certo? Eu vou resolver hoje com vocês 5 exercícios. Se você quiser essa lista de exercícios ou quiser a resolução em PDF, é só acessar o link na descrição que vai te levar direto para baixar esses arquivos, ok? Então vamos lá. Então, gente, quem já me conhece mais ou menos o meu trabalho ou é meu aluno, sabe que eu uso a receita de bolo em todos os exercícios de física, certo? Então, se você não está acostumado a usar a receita de bolo ou nem sabe o que é isso, eu coloquei aqui para a gente discutir um pouquinho, tá? Bem rapidinho. Então, a receita de bolo nada mais é do que um passo a passo para seguir e fazer o exercício de física ser um pouquinho mais fácil de chegar no resultado, certo? Então, o primeiro passo da receita de bolo é ler o exercício, tá? É de fundamental importância que vocês leiam o exercício com calma, que interpretem muito bem o que ele quer dizer. Então, o primeiro passo, ler o exercício. Segundo é tirar os dados. Então, depois que você leu todo o exercício, você vai ler e vai tirar os dados, certo? Vai colocar velocidade vale tanto, aceleração é igual a 2, sabe? Vai tirar todos os dados que o exercício nos dá. Depois disso, né? Na verdade, em conjunto com tirar dados, você vai descobrir o que o exercício pede. Se ele quer aceleração, se ele quer o tempo, se ele quer o deslocamento, o que o exercício está pedindo. Depois disso, você pode desenhar, certo? Tem alguns exercícios de física que fica um pouco mais difícil fazer o desenho, mas aqueles que dá para fazer o desenho, desenha, gente, porque vai facilitar muito a compreensão do que está acontecendo. Depois que fez tudo isso, você vai tentar encontrar a equação que melhor se encaixa para a resolução, certo? E aí é só resolver. Depois da nossa receita de bolo estudada, tá? Anotem, tenham sempre numa folhinha para não perder as instruções. É sempre bom, gente, ter um resuminho, um formulário, algo para te ajudar a resolver os exercícios. Então, eu construí esse mapa mental aqui sobre a aceleração, com os principais conceitos, com as principais equações desse movimento. Então, tenham em mãos também um formulário. Eu vou passar todas as equações para um post-it para ficar melhor para a gente conseguir resolver. Mas você aí no seu caderno sempre tem em mãos um formulário, um mapa mental, algo para te ajudar a encontrar a equação, a interpretar esse problema. Então, vamos lá. Passei as principais equações, certo? A equação da aceleração, que é velocidade dividida pelo tempo, a do Voat, a do sorvetão e a do vovô e da vovó, tá? Vou fazer os exercícios. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: um motorista possui velocidade constante de v igual a 20 metros por segundo. Ao avistar um semáforo vermelho à sua frente, o motorista freia o carro imprimindo uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. A distância mínima necessária para o automóvel parar em metros é igual a... despreze qualquer resistência do ar. Então, gente, vamos lá, vamos tirar os dados desse exercício para resolver ele, certo? Ele diz o seguinte, que a velocidade do móvel, a velocidade inicial, era igual a 20 metros por segundo, certo? E aí, quando ele viu o semáforo, ele começou a frear. Então, ele imprimiu uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por que menos 2? Porque ele está freando, né, gente? Ele está tentando parar esse automóvel. E aí, ele quer saber qual é a distância mínima que o automóvel tem que começar a frear para parar, certo? Então, ele quer saber o ΔS, quanto que é. E ele dá um dado muito importante, ele diz que o carro ele vai ter que parar, né? Porque está lá no semáforo vermelho. Então, ele dá a velocidade final. Se ele tem que estar parado, qual é a velocidade final? 0 metros por segundo, certo?
Agora, tiramos os dados, descobrimos o que o exercício pede, que ele quer saber o ΔS, e a gente precisa encontrar a equação, tá? Então, coloquei elas aqui para a gente analisar. A primeira equação, a gente tem aceleração, velocidade e tempo. Não tem o ΔS, que é o que a gente quer saber. A segunda, de velocidade, também não tem. A terceira, tem, né? Tem o ΔS aqui, porque o S menos S0 é ΔS. Mas tem o tempo, e o tempo é uma coisa que a gente não tem. Então, se a gente não tem o tempo, a gente pode usar a última equação, que é a equação de Torricelli, certo? Que é muito conhecida porque não usa o tempo para calcular. Então, a equação que a gente vai utilizar é essa. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da distância, certo? Antes de resolver, tem que tomar cuidado com o seguinte, estão todas na mesma unidade, se tá tudo certinho a gente consegue resolver, né? Então, tá tudo em metro por segundo, só resolver. Velocidade final é quando ele para, então 0. Velocidade inicial era 20, né? Mais o 2 vezes da equação. Aceleração, menos 2. Tem que colocar o menos, tá, pessoal? Por quê? Porque ele tá parando, então tem que aparecer esse sinal. ΔS é o que a gente quer saber, certo? Então, 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado, 400. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, ΔS. Vou passar esse menos 4 ΔS lá para o outro lado, tá? Então, vou passar esse menos 4 para cá. Se ele está diminuindo, ele passa para o outro lado somando, né? Então, vai ficar mais 4 ΔS, igual a 400. Agora, esse 4 que está multiplicando, tem que passar para o outro lado. Então, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar ΔS igual a 400 dividido por 4. 400 dividido por 4 é igual a 100 metros, certo? 100 metros é a distância que ele tem que começar a frear para ele parar com essa aceleração. Se ele não começar a frear, ele não consegue parar o carro, certo? Então, a distância mínima necessária é 100 metros. Vamos para o próximo exercício. Exercício 2 diz o seguinte: um ciclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso e mantendo uma aceleração aproximadamente constante de valor médio igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de 7 segundos de movimento, atinge uma velocidade em metros por segundo igual a... Então, ele diz uma coisa em termos conceituais, mas que nos diz um valor, tá? Então, ele diz que parte do repouso. Sempre que o objeto parte do repouso, quer dizer que a velocidade inicial dele era igual a 0. Repouso, né? Quando está parado. Então, velocidade igual a 0. Então, V igual a 0. E a aceleração constante de valor igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de 7 segundos de movimento, então a gente teve uma variação de t ou t, tá, gente? É a mesma coisa. De 7 segundos, ele vai atingir uma velocidade final de quanto? Descobrimos o que o exercício pede. Então, vamos olhar as nossas equações, tá? A primeira é variação de velocidade pelo tempo, né? A aceleração até dá para usar, mas não é tão legal. A segunda, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo, né? Velocidade final é o que a gente quer saber e a gente tem todo o resto. Então, vai ficar bem fácil usar essa. Então, a equação que a gente vai usar é da velocidade, Voat, certo? Vamos substituir os valores. Então, velocidade inicial é 0, né? Porque ele saiu do repouso. A aceleração é de 2 e o tempo que a gente quer saber, 7 segundos, tá? Ó, muito importante, metro por segundo, segundo no tempo, tá?
Se não tivesse, tem que converter antes. Então, velocidade 2 vezes 7, 14 metros por segundo. Tá? Metros por segundo, porque todas as unidades aqui, metros por segundo. Vamos para o próximo. Terceiro exercício diz: um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 3 metros por segundo. O valor da velocidade escalar e da distância percorrida após 4 segundos valem, respectivamente. Então, vamos tirar os dados. Ele diz de novo que o veículo parte do repouso. Então, quer dizer que a velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo, certo? A aceleração constante, né, de 3 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber o que? A velocidade final e quer saber a distância percorrida após 4 segundos. Então, o tempo aqui foi de 4 segundos, tá? Então, ó, tudo em metro por segundo, né? Metro, tudo certinho. Agora, vamos encontrar a equação. Percebam que a gente vai ter que fazer duas continhas, porque ele quer saber a velocidade e quer saber também a variação da distância. Então, a equação da velocidade que a gente mais usa seria a da Voigt, né? Então, velocidade final é a velocidade inicial que nós temos, a aceleração que temos e o tempo também. Então, vamos usar e já vamos calcular a velocidade final. Velocidade inicial é 0, porque parte do repouso, a aceleração 3 e o tempo que a gente quer saber, 4. Então, 0, né? Fica 0. 3 vezes 4, 12 metros por segundo. Chegamos no resultado da velocidade, mas ele também quer saber o quê? Quer saber a distância percorrida. Quanto que variou essa distância? Distância, gente, é o ΔS, certo? Então, vamos analisar. As duas primeiras não dá. As outras duas, as duas dão, tá? As duas dá para resolver. Eu vou resolver essa aqui pelo sorvetão, porque a gente não resolveu nenhuma ainda desse tipo. Então, vou usar pela do sorvetão, que é S igual a S0 mais V0 T mais AT quadrado sobre 2. Certo? Percebam que se eu passo esse S0 para lá, eu vou ficar com S menos S0. E isso aqui, gente, é o quê? É o nosso ΔS, né? Quanto que andou. Então, isso é o ΔS, é o que eu quero saber. Velocidade inicial é 0, vezes o tempo, que é 4 segundos, mais a aceleração, que é 3, tempo de 4 segundos ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, ΔS, 0 vezes 4 é 0. Então, eu vou ficar com 3 vezes 16, né? 4 ao quadrado, 16, dividido por 2. 3 vezes 16 é 48, dividido por 2. Então, a gente tem que o ΔS é igual a 24 metros, certo? 24 metros. Vamos para o próximo. Exercício 4 diz o seguinte: suponha que um automóvel de motor muito potente possa desenvolver uma aceleração média de módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Partindo do repouso, esse automóvel poderia chegar a uma velocidade de 90 km por hora no intervalo de tempo mínimo em segundos igual a... Então, vamos lá. Ele diz primeiro que tem uma aceleração, né? Esse automóvel muito potente tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E ele diz que o automóvel parte do repouso, então quer dizer que a velocidade inicial é 0, né? Metros por segundo. E ele pode chegar numa velocidade final de 90 km por hora. E aí ele quer saber o quê? Quer saber o tempo. O tempo em segundos que isso leva para acontecer, tá? Tempo em segundos.
Então, percebam, a gente tem um problema aqui, que é uma unidade de medida. A gente tem uma velocidade final em quilômetros por hora. Então, para transformar isso para metros por segundo, o que a gente tem que fazer? Tem que dividir por 3,6, certo? Se eu dividir esse valor por 3,6, a gente vai chegar numa velocidade de 25 metros por segundo. Agora sim, a gente tem metro por segundo em todas as unidades, já dá para calcular. Vamos analisar as nossas equações. Tá? A gente tem velocidade final e inicial e tem aceleração. Então, dá para usar a segunda equação, né? A do Voat. Vamos usar ela. Então, velocidade final é igual a inicial mais a t. Velocidade final, quem que é? O 25, né? Porque está em metro por segundo. Velocidade inicial era 0, ele estava em repouso, mais 10, que é a aceleração, e o t é o que a gente quer saber. Então, a gente vai ficar com 25 igual a 10t. Esse 10, gente, tem que passar para o outro lado, né? A gente precisa deixar o t sozinho. Então, 10 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, certo? 25 dividido por 10, a gente fica com 2,5 segundos. O tempo que esse carro leva para sair do 0 até 90 km por hora, certo? Vamos para o próximo. Quinto e último exercício diz o seguinte: se o motorista que vai de Turvo a Araranguá faz esse trajeto em 40 minutos, considerando uma variação de 24 metros por segundo em sua velocidade, qual é o valor da sua aceleração média? Tá? Esse é bem basicão, gente. Então, ele diz que faz o trajeto no tempo de 40 minutos. E aí, diz que tem uma variação em velocidade de 24 metros por segundo. Qual que é a aceleração desse automóvel? Certo? A aceleração a gente pode calcular pela primeira equação, né? Que tem variação da velocidade, variação de tempo. Só temos um problema. Temos aqui 40 minutos e a gente precisa transformar ele para segundo, para vir e fazer essa conversão. Então, para quem não lembra, ó, 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu quero saber 40 minutos. Vão ter x segundos, certo? Multiplico 1 vezes x, x. 40 vezes 60, 2.400 segundos. Então, a gente sabe que 40 minutos equivalem a 2.400 segundos. A equação que a gente vai usar é a da aceleração média, que é a variação da velocidade pela variação do tempo. Variação da velocidade, 24, dividido por 2.400. Então, a nossa aceleração aqui é de 0,01 metros por segundo ao quadrado. Certo? Percebam, gente, que o mais importante nessas equações é cuidar com a unidade de medida. Se ela não tiver todas iguais, dá erro no resultado, certo? O vídeo de hoje é isso. Se você ficou com alguma dúvida nesses exercícios, comenta aqui, manda mensagem que a gente vai tentando ajudar, certo? Até o próximo.